Fará a 11 de março, na próxima terça-feira, 50 anos, em que, oficialmente começou aquilo a que se denominou em Portugal o PREC, o Processo Revolucionário em Curso. E porquê é que se diz isso e como é que começou? Diz-se isto porque, no caso concreto, por razões que têm a ver com uma crise económica e financeira total, perante a degradação resultante do processo de independentização das ex-colónias e perante, no caso, a crise económica daí resultante, dadas as limitações dos mercados internos portugueses de então, que se obrigou o próprio país e o Estado português, no caso, a nacionalizar uma parte substancial da economia portuguesa. A maior parte das grandes empresas foram nacionalizadas, dos mais variados setores de atividade, e iniciou-se logo a seguir, basicamente, o processo da reforma agrária. E, obviamente, também a banca foi toda ela nacionalizada. Isto significou, pensavam alguns, de uma forma absurda, a lógica da comunização do Estado português. Não tinha nada a ver com esquerdização ou comunização do Estado português. Tinha a ver, pura e simplesmente, com um ato de sobrevivência. Aliás, quem lançou o programa era um cidadão liberal bem conhecido na altura. E nessa circunstância o que era necessário mesmo era que houvesse um mecanismo de controle férreo da parte da economia portuguesa que permitisse ao Estado português gerir essas condições, que lhe criassem as condições de salvaguarda dessa mesma economia e criassem as condições de superação da crise em que estava a viver. Nessa mesma altura, no caso, já Mário Soares, o líder do Partido Socialista, se batia seriamente pela adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Só que estávamos em 75. A adesão só aconteceu em 1985-6, no caso, em 1986. O processo foi durante meses. E nessa perspectiva, em 1975, havia uma enorme sensação desagradável de que o país escorregava para o caos, não propriamente por razões políticas, até o dia 11 de março, não por razões políticas, não por razões sociais, mas essencialmente por razões económicas e pelos impactos dessas razões económicas na sociedade portuguesa em geral. E o 11 de março foi precisamente um ato de bom senso, sobretudo de bom senso, da parte de quem o determinou, e basicamente foi o movimento das Forças Armadas e os elementos do governo da altura, de quem o determinou, de maneira a que, com esse sistema de controle férreo sobre a economia portuguesa, se criassem as condições para apoiar e dinamizar e criar e desenvolver essa mesma economia. Foi possível, foi o que aconteceu. Na verdade, a circunstância foi extremamente difícil. Viveu-se logo a seguir, a 25 de abril de 75, as primeiras eleições portuguesas, que geraram a Assembleia Constituinte da Constituição da República Portuguesa, que a partir de então nos gera, no caso, e em 1976 as primeiras eleições legislativas. No processo que vai de 1975, 11 de março, até o 25 de novembro de 1975, é o processo, é o tempo, são os momentos, é as várias circunstâncias que levam àquilo que se chamou de PREC. O PREC, Processo Revolucionário em Curso, foi, de certa forma, um abuso. Na verdade, a circunstância de um país sem classe operária historicamente organizada, sem estruturas sindicais com raízes históricas, sem formação cultural histórica, sem lógicas sociológicas historicamente sustentadas, não permitia que, de facto, uma classe operária formada na luta pudesse criar as condições para que houvesse uma movimentação revolucionária consequente com a luta que se desejava ter.
Houve quem defendesse, por isso mesmo, a necessidade da sustentabilidade da democracia burguesa. Eu fui um deles, no caso. Era essencial, em alternativa a lógicas totalitárias, defender a democracia burguesa, o que não quer dizer que nos devêssemos ater somente a isso, no caso. Deveria ter-se dado continuidade, que não se deu, e houve quem achasse que o processo revolucionário iria até ao fim, até à tomada do poder. Infelizmente não foi assim. Infelizmente as esquerdas que alinharam nessa lógica dividiram-se. O Partido Comunista Português deixou cair essa perspectiva a seguir à independência de Angola, que aliás era o essencial na lógica estratégica da Internacional Comunista da altura, do RSS e dos seus partidos inerentes, e portanto o PREC foi assim um momento de muita agitação social, de muita agitação política e de, sobretudo, muita verve, muita discussão, muito debate e muito pouca cimentação ideológica, lamentavelmente, em Portugal.